Olá, Renato. Segue minhas observações no trabalho. A parte de introdução está muito boa, mas a gente vai precisar basicamente agrupar algumas informações, tá? Aqui quando você começa descrevendo a utilização do RTLS para a parte de desastre, de vítima, você está gerando uma expectativa no leitor de que o seu trabalho vai versar sobre esse tema. Então, como é um tema um pouco mais impactante, eu recomendo até inverter com esse aqui, com esse parágrafo abaixo, para não gerar toda essa expectativa. E aí, perceba, você coloca dois exemplos da utilização de RTS, aí coloca a forma como ele é utilizado e vem com mais um exemplo aqui embaixo. Então, o que eu recomendo nesse caso é talvez você colocar a aplicação, então esse parágrafo aqui, e aí tentar descrever os três exemplos que você utiliza na introdução de uma forma um pouco mais agregada ou linkar um com o outro. Porque eu entendi que aqui você colocou os exemplos da aplicabilidade do RTLS e aqui você colocou o RTLS, mas você detalha um pouco mais que na verdade já está utilizando radiofrequência. Mas não deixa de ser um RTLS. Então acho que não precisa essa especificação toda aqui. Então, eu recomendo que você explique e aí coloque os exemplos todos de uma vez, tá? E tentar reescrever eles de uma forma um pouco mais agregada, alguma coisa nesse sentido. E aí, no final da introdução, você deixa claro o objetivo, tá? Isso não é muito comum de se fazer. Geralmente a gente termina, o objetivo é analisar, isso geralmente não aparece na introdução, tá? Então, o ideal é que você tente agregar esses dois últimos parágrafos aqui, e aí colocando desta forma o trabalho visa ou busca apresentar quais são as aplicabilidades, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu acho que você tem toda a informação aqui da introdução, ela está ótima, mas acho que você precisa só reorganizá-la. Aí, em relação ao método, aí a gente vai precisar arrumar um pouquinho mais. Aqui você descreve alguns critérios de inclusão, na verdade, um critério de inclusão e um de exclusão. Então, o ideal aqui nesse caso é que você descreva todos os critérios de inclusão e todos os de exclusão. De inclusão, por exemplo, você usou um timeline aí de busca de artigo, né? Então, nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos. Se você tiver um raciocínio lógico para explicar porque você utiliza os últimos 10, os últimos 5, fica um pouco mais adequado. Mas aí, além disso, então, esse é um critério de inclusão que não está aparecendo aqui no seu método. Esse é um exemplo, tá? Você provavelmente utilizou alguns outros critérios que é interessante que você apresente ele aqui para o leitor. E além disso, tomar um critério de exclusão. O critério de exclusão não é a negação de um critério de inclusão, tá? Então, por exemplo, um critério de exclusão foi que quando você fez a pesquisa, apareceram alguns artigos que utilizavam esse modelo apenas no cuidado médico ou em cirurgias e tudo mais. Não era esse o objetivo, então por isso que você excluiu. Esse é um exemplo de critério de exclusão. E aí esses critérios são montados a partir do material que você leu, da pesquisa que você realizou. Então você fez a pesquisa lá, utilizou esses descritores, apareceram X número de artigos, e aí você leu alguns já pelo título, você viu que não se encaixava tanto. O motivo de não se encaixar tanto é um critério de exclusão. E aí você precisa listar aqui. Pode ser até em tópico ou corrida aqui igual você montou. Essa justificativa e a tabela, ambas fazem parte do resultado. Então, precisa tirar as duas coisas daqui. E aí essa justificativa, quando você colocar no resultado, você coloca embaixo. Tá? Coloca um número 1 aqui ó, no final do título e coloca como se fosse um link embaixo da tabela, número 1, e aí você explica por que você selecionou. Tá? Isso aqui não faz parte do método, isso é o seu resultado. Então precisa tirar isso aqui daqui. E aí lá no resultado, a tabela, então você precisa agregar, tem título, tem resumo, agrega as outras informações aqui nessa tabela. E aí monta uma tabela só para o resultado. Se você conseguir inverter a página, até fica um pouco mais visível, mas se não, não tem problema. E aí, uma parte importante do resultado é você descrever antes como que você chegou nesses artigos. Então, lá no método, você disse aonde você pesquisou,
Você disse quais os descritores você utilizou, quais as estratégias booleanas você utilizou, mas aqui no resultado só aparecem os artigos. Mas como é que você chegou neles? Então, lá no Lilacs, você utilizando esses descritores, foram retornados 30 artigos. Dos 30 artigos, você excluiu 15 pelo título. Aí, dos 15 que sobraram, você leu o resumo, conseguiu excluir mais 5. E aí, dos 10 que sobraram, você leu na íntegra e selecionou eles. Então, o leitor precisa entender por que você selecionou. No mundo gigante de artigos, de informação sobre esse tema, por que você selecionou apenas esse aqui? Um ponto importante lá no método, que critério você colocou aqui que considerado um critério, não, desculpa, principalmente estudos descritivos, foi considerado um critério de inclusão, usabilidade em ambiente crítico. Por que só ambiente crítico? Não é exatamente o objetivo do seu trabalho. Aí, além disso, você coloca aqui a aplicabilidade numa clínica oftalmológica. Não me parece também um ambiente crítico, tá? Então, só rever essa parte aí. A tabela está ótima em relação aos artigos e resultado. E aí a discussão você precisa mudar. A discussão já é a parte mais importante do trabalho. Porque nela, ali você está apresentando tudo que você fez. A discussão é o momento da gente agregar todo esse volume de informação com a sua opinião, com a sua experiência profissional, ou com aquilo que você acha, que você julga, com o que você compara com as informações que você leu. Aqui você está vendo, você fez um monte de tópico com os autores que você encontrou, tá? Então, desfaz isso daqui. Você já tem a base de conhecimento desses autores, você pode citá-los do jeito que está aqui, mas é legal colocar a sua visão. E é legal fazer uma comparação, tá? Enquanto esse autor fala sobre isso, o autor tal fala sobre isso. E aí, essa comparação, elas podem chegar numa mesma conclusão ou podem divergir. Para ambos os casos, no final você coloca até o seu ponto de vista, entendeu? Então, os autores Gosha e De Souza falam sobre a implementação do sistema de rastreabilidade ser importante principalmente na monitorização dos pacientes. Então, os dois estão concordando sobre determinado assunto. E aí você pontua o que você acha sobre isso. Isso é muito importante, de fato, porque na prática profissional, ou na minha experiência, ou de acordo com o que eu avaliei, isso ajuda os pacientes e tudo mais, tá? Então, refazer essa parte de discussão. E no final, na conclusão, você só colocou vantagens, né? Sempre tem alguma desvantagem. E é legal as desvantagens porque elas instigam novos trabalhos, né? Ou algum ponto fraco, alguma coisa nesse sentido, para a pessoa tentar melhorar. Então, só complementar com o que você achou que é desvantagem, custo muito alto e etc. Certo? É isso.